Catalão, Goiás, uma cidade com pouco mais de 100 mil habitantes. Não é grande, não é pequena. É o tipo de cidade que a maioria dos dentistas olha e pensa: aqui eu não tenho futuro. O Dr. Tainan discorda totalmente disso. Construiu uma clínica numa cidade assim e fatura mais que o triplo ou até mesmo o quádruplo do número de habitantes da região em reais. Mas o número não é o mais interessante dessa história. O que chama atenção é como ele chegou lá, com foco obsessivo na experiência do paciente, com estratégia que fazem sentido para esse tamanho de cidade que a maioria dos dentistas nunca considerou. E com o modelo de negócio que levanta a pergunta que ele mesmo vai responder para a gente aqui hoje. É uma franquia? É um sabor franquia ou é alguma outra coisa? Esse é o case do Dr. Tainan. Dr. Tainan, seja muito bem-vindo ao Cianestesia Cast. Dr. Kleber, muito obrigado aí pelo convite, né? Para mim é uma honra aí estar aqui, vamos dizer assim, presencialmente junto com você, né? A gente sempre conversa, sempre troca ideias sobre essa caminhada que a gente tem junto aí, né? A gente fez especialização juntos, fomos colegas aí, somos até hoje de profissão, acho que a gente tem que se ajudar em tudo, né? Realmente, eu cheguei em Catalão sem conhecer ninguém, a gente estava falando um pouco aqui antes da gravação, e depois de pouco mais de um ano, a gente já conseguiu chegar onde a gente não imaginava estar, às vezes, em 3, 4 anos atuando lá na cidade, né? E sobre questão de franquia, eu acho que nós não somos franquia, nem sabor franquia, nada contra. Eu acho que tem seus pontos positivos e negativos, mas hoje a gente trabalha, de fato, de uma forma bem, a gente tem uma autonomia bem singular, né? Uma coisa nossa, uma forma que a gente criou, uma metodologia que a gente criou de trabalhar, que a gente vem tentando implementar em todas as nossas unidades, né? O mais importante é que dá certo, vai replicando e Exatamente. fazendo. Só pra galera entender aqui. O Tainan, ele me dá um tipo de consultoria. Eu mando mensagem pra ele, ele me salva, eu tô com dúvida nisso. O que que você fez aqui que dá certo? E assim, sempre, nunca negou nada, nunca negou ajuda, momento nenhum. E é igual a doutora Flávia e a Ana Vitória, que eu sempre vivo perguntando as coisas. E a gente sempre tem que colar, a gente sempre tem que andar, né, com quem é melhor que a gente, que um dia a gente vai chegando lá, certo? Exatamente. Ó, vamos puxar aqui pro começo, depois a gente vai entrar mais nesse papo aí, a gente vai entrar mais a fundo pra gente entender como é o seu modelo de negócio. Só que eu quero saber quem que é o Tainan, da onde que o Tainan veio, antes mesmo de entrar ali em Catalão para você querer criar uma clínica, conta a sua história do começo ali, até a faculdade. Vamos lá, é longa, né? Eu tenho 30 anos, né? E desses 30 anos, resumidamente, eu tenho 7 de formado, né? Me formei aqui em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Tive minha graduação em 2019, né? Então tem 7 anos. E ao longo desses 7 anos eu fui construindo minha carreira, na verdade, aprendendo de todas as formas como é a odontologia de verdade. Pessoas, às vezes, eles começam a se basear na odontologia do melhor para o pior. Eu vou te falar que não tem um caminho certo. Não tem como você começar se baseando do melhor ou do pior, mas eu aprendi das duas formas e hoje eu vivo o que seria o meu sonho de odontologia. Quando eu me formei em 2019, eu fui procurar uma oportunidade de aprender fora, né? Realmente, de fato, como que seria essa vivência da odontologia. E eu comecei a trabalhar numa clínica popular lá no Rio de Janeiro, cidade de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Rapaz, é uma cultura Longe, totalmente diferente, eu acho chão. que do carioca pra que a gente tem aqui. Eu nem conhecia, assim, igual você falou, uma cultura totalmente diferente da nossa. Cidade, vivência, enfim, tudo, né? E lá eu aprendi com a odontologia popular, né? Com tratamentos, vamos dizer assim, de tickets médios menores, né? Como de Uhum. fato você executa o procedimento, como que você tem uma vivência clínica, né? Uma experiência com equipe de trabalho. Então, em 2019, comecei sendo clínico geral, né? E lá eu já comecei a me destacar nas vendas, né? Acho que o boom da minha carreira aí foi nesse início aí, quando eu aprendi a vender dentro da odontologia. Quando eu falo vender, é vender os nossos procedimentos, né?
2019, então, eu comecei a treinar para avaliador, que na época lá se chamava orçamentista, né? E de 2019 para cá, quando eu estava lá como orçamentista, comecei a me destacar dentro do orçamento. E foi aí que eu comecei a me tornar parceiro de uma clínica, de uma foi para 3, de 3 foi para 7. Escala muito rápido. Escalei muito rápido. Daí veio a sociedade, né? Tô encurtando um pouquinho a história, porque senão a gente vai longe aqui. Mas em 2020 tive a minha primeira clínica lá em Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro. Isso eu já Você tinha rodado o Rio de continuou Janeiro lá. todo. E aí conheci minha noiva, né? Hoje é minha noiva, a Ana Luísa, doutora Ana Luísa. Mandar um beijo para ela, inclusive, que tá Um assistindo abraço, nós Ana. aí. Ela não pôde estar aqui, né? Por motivos maiores aí do trabalho. Serviço. Mas está comigo aqui no meu coração, na minha cabeça sempre. Então eu me tornei sócio lá em 2021 no Rio de Janeiro. Tava tudo indo muito bem, financeiramente, a clínica caminhando bem, entregando ótimos trabalhos, já sendo bem falada, né? Uma clínica nova que a gente inaugurou lá em Angra. Mas apertou um pouquinho a questão da saudade da família. Distância. Distância. Distância é algo que a gente tem várias formas para poder interpretar ele. Para mim já estava começando a atrapalhar em relação a meu rendimento dentro do meu trabalho, meu sono, minha qualidade de vida, que naquele momento eu optei por dar um passo atrás, né, no sentido profissional, para tentar buscar algo próximo à minha família. Como a gente tinha consolidado já uma forma particular de trabalhar, então eu optei por voltar para Itumbiara, que é minha cidade natal, para poder tentar um negócio diferente ali, né? E foi aí que eu conheci o Pablo Perinazzo, que é meu irmão, meu sócio, meu amigo assim de coração, que ele me deu uma oportunidade, né, de poder trabalhar com ele no Oral Center Implantes em 2021, né? Então, 2 anos e pouco depois que eu fui para o Rio de Janeiro. E lá com ele eu aprendi realmente o que é odontologia, comecei a aprender o que era a odontologia que eu queria trabalhar, né? Que é o que o pessoal fala que é a odontologia de alta performance. E essa odontologia de alta performance que que os pacientes nos procuram de verdade para poder tratar algo que, vamos dizer assim, incapacita a pessoa de ter sorriso, de conviver. Isso foi o que me fez crescer, né? Então, na verdade, antes a gente entendia a venda, às vezes a gente fala de venda na odontologia ou em qualquer área que seja, a pessoa entende como algo negativo, né? Mas quando eu falo de venda dentro do meu negócio, eu falo de venda para proporcionar sonho, para devolver sorriso. E a gente vive isso diariamente, né? Hoje, quando a gente entrega um sorriso de uma forma que a gente quer, ou próximo daquilo que o paciente esperava, os pacientes vão na clínica, dão presente, tira foto com você, tá passando ali na rua, às vezes nem vai ser atendido, mas essa pessoa quer ver você de perto, quer agradecer, quer te dar um carinho. Toda semana eu ganho uma plantinha lá. Sensacional. Você conseguiu ter essa quebra de paradigma da venda logo no começo ali. Exatamente, E cara. você já enxergou essa oportunidade, né, de abraçar esse mundo da venda, que você estava ali para exercer papel de clínico geral lá no consultório, e Exatamente. nesse momento, mesmo assim, você vê a necessidade de vender alguma coisa que seja para agregar a vida do Sim, paciente, agregar a sua carreira, agregar tudo. E isso aí foi o que eu acho que foi que destacou ali no começo, né? exatamente. A galera ainda não entende, eu demorei, né? Porque a gente tá 24 horas se vendendo, não tem jeito. Pra Exatamente, cara. todo momento a gente está se vendendo. Então, enquanto a pessoa tirar da cabeça que odontologia não é venda, que odontologia é outras coisas, ela não vai conseguir romper. Isso aí não tem jeito. E por que Exatamente. que você escolheu catalão, cara? Cara, então, igual eu te falei, quando eu fui para Itumbiara, Itumbiara já tem um modelo de negócio já muito sólido, né? Lá no Oral Center com o Dr. Pablo. É minha cidade de coração, cidade que eu nasci, cidade onde eu conheço, né? Todo mundo. Mas por questão assim de logística da nossa rede de clínicas, vamos pensar assim, né? Oral Center hoje ela está em Itumbiara. Na época estava abrindo Goiatuba e abrindo Araguari, certo? E eu, quando eu voltei pra cá, né, eu sempre conversava com meu irmão, com minha cunhada, com minha noiva,
E depois de conhecer o Pablo, que a gente queria abrir um negócio junto, né? A gente queria abrir um negócio junto numa cidade que seria parecida com Itumbiara, em relação à quantidade de habitantes, em relação à logística da cidade, né? E a gente entende sempre, Kleber, que não é a cidade que vai fazer o seu resultado ser o melhor, né? Já conheço lugares hoje de cidades de 7 mil habitantes e a clínica fatura 1 milhão no mês. Cara, Então eu te falo que não é a quantidade de habitantes que tem naquela cidade, né? Às vezes é a forma como você trabalha, a gestão comercial da sua clínica, a gestão de fluxo de cárcere, enfim, várias coisas que a gente consegue ter melhorias para reproduzir o máximo daquele negócio na cidade. Catalão, especificamente, né, além de tudo isso que eu falei, é uma cidade que está crescendo muito aí, né, ultimamente. Tem uma das maiores mineradoras do país, então tem um PIB muito bacana em relação à população em geral. Então é uma cidade em que a economia ali gira bastante, né, assim como Uberlândia também, né, independente de concorrência. Eu acho que a gente tem que olhar para a concorrência quando a gente de fato quer concorrer com essas pessoas, mas quando a gente quer ir além, a gente não pensa na quantidade de dentista, na quantidade de consultório, quanto que o vizinho ali do lado cobra. A gente tem que pensar mais no nosso negócio. E Catalão é uma cidade que, quando a gente foi para lá, passava um consultório do lado do outro, e para nós isso não fazia diferença alguma, muito pelo contrário. Falava assim, esse pessoal vai ter que trabalhar muito. quando eu fui abrir o consultório aqui, quando eu fui comprar o meu consultório aqui, a primeira coisa que me falaram, que óbvio eu fui trocar uma ideia com o pessoal, falaram, cara, você tem certeza que você quer abrir em Uberlândia? Eu falei, ué, por quê? Porque tem 4 faculdades, formando dentista todos os dias e tudo mais. Mas eu falei, o meu consultório vai ser diferente. A gente vai entregar um valor diferente. Não é, igual você falou, competir com preços que a galera tem. Eu vou entregar valor e isso vai me dar um retorno que eu espero. E hoje em dia já tá dando um grande retorno. A gente tá ajustando algumas coisas que eu sei tirar siso e agora eu tô virando gestor, que é uma coisa totalmente diferente. Então, acho que é muito importante você ter essa visão, independente de onde você estiver, que está assistindo a gente. Não liga para esse negócio de concorrência, não liga para esse negócio de preço. Procura dar sempre o seu melhor, fazer as coisas da melhor maneira possível, igual o Tainan acabou de falar, que você vai romper. Não tem erro, não tem esse negócio de concorrência. Se você fizer tudo certo, direitinho, você vai deslanchar. Dependendo do negócio, né, Kleber? Eu acho que concorrente todo mundo vai ter sempre, né? A gente tem que pensar isso de duas formas, né? O lado positivo, que é o lado de você também poder ajudar naquilo que você é melhor, né? E do lado negativo, na verdade, eu não vejo muita questão de maldade, né? No sentido de negativo. Pelo contrário, eu acho que quando você tem um concorrente, você quer melhor, você quer ser melhor do que ele, então você vai entregar, você vai estudar para entregar um trabalho melhor. Então, acho que a concorrência ela deve ser sempre vista de maneira positiva. Show de bola. Nós já pulamos aqui 2 blocos, foi direto. Você falou bem pra caramba, tudo que eu queria saber você foi falando. Uma coisa que ficou pra trás é como é que é trabalhar com a sua esposa? Porque o seguinte, quarta-feira a gente teve com o Tasso, que é outro episódio. Sim. Ele e a Anne abriram uma clínica junto aqui dentro de Uberlândia. E ele deu a dica para quem for abrir com o cônjuge. Eu quero ouvir a sua dica. Como é que é trabalhar? O que vocês fazem para evitar aquelas brigas, aqueles atritos que pode ter no dia a dia ali de vocês trabalhando junto? Tem alguma regra? O Tasso, por exemplo, falou: coisa de consultório resolve no consultório. Em casa a gente nem toca no assunto de consultório. Seria mais ou menos esse seu modelo? Cara, esse é o modelo ideal, né? Assim, de não tocar no assunto do trabalho em casa. É muito difícil. Falo pra você que é muito difícil. A gente tenta evitar. Mas assim, pra nós que somos empresários, é muito difícil a gente falar que vai chegar em casa e não vai trabalhar. A cabeça tá Não tem como. 24 horas rodando. Eu no vejo você consultório. mesmo postando lá seus 24 vídeos horas. direto. Sei lá, às vezes você chegando em casa 10 horas da noite, às vezes você abrindo o computador para fazer um planejamento 11 horas da noite. Enfim, às vezes você liga para um colega para discutir sobre um caso. E assim, cara, querendo ou não, eu conheci a Ana dentro do meu negócio, né? Quando a gente tava, eu conheci ela no Rio de Janeiro, né? Quando a gente estava para lá. E toda a vida a gente trabalhou junto,
né? Mesmo quando a gente não estava junto, a gente trabalhava junto, né? Então, a gente sabe separar isso muito bem, Kleber, porque assim como a amizade, né, também, que além de noivos, nós somos amigos. Eu também hoje trabalho com pessoas que começaram como colaboradores e hoje eu entendo que fazem parte, né, da minha vida. Então eu não falo que são funcionários, são de fato amigos mesmos que estão comigo, que abraçam o negócio e faz o negócio crescer em conjunto. Mas a gente tem que entender que essa relação profissional, ela deve ser muito respeitada, né? Não é amor, não é baby, é doutora Ana, é doutor Tainan. Isso se deve também com os nossos amigos que estão ali dentro da clínica, com os nossos pacientes, com todo mundo que está ao nosso redor. É claro que vai ter um momento ou outro que, às vezes, no estresse diário, pode ser que a gente perca um pouco a cabeça, às vezes fala não como chefe ou como parceiro, mas como, às vezes, esposa, né, como noiva. Isso pode acontecer, né? Isso a gente está sujeito. Mas, cara, graças a Deus, assim, a gente tem um companheirismo muito bacana, né? Eu tenho certeza que se não fosse ela do meu lado, a gente não teria chegado lá tão rápido, né? Não estaria da forma que está. Hoje, eu falo que eu cuido da parte da venda e do planejamento. E a parte da entrega, de decisão, de planejamento e gestão de diretoria clínica, vamos dizer assim, eu acho que a Ana ela faz aí 90% de toda essa estratégia de entrega, né? Mês passado, é engraçado, né? Mês passado ela chegou em mim e falou assim, era dia 20 de março, eu preocupado com venda, preocupado com bater meta, né? Todo mês a gente sabe que é uma peleja, né? Chega no final do mês. Aí eu preocupado com venda e ela preocupado com entrega. Aí eu falei, peraí, vamos sentar, vamos conversar. O que a gente vai... Aí ela preocupada com laboratório de porcelana, laboratório de resina. E esses insights que ela tem no final do mês, na verdade eu falo que eu cuido mais do faturamento, ela cuida mais da lucratividade. E esse casamento, ele é perfeito, né? Eu falo que tem que ter uma pessoa mais ativa e uma pessoa mais pensante. E o time se completa dessa forma, né? A gente precisa ter energias diferentes dentro do nosso negócio para fazer as coisas de fato funcionarem. Não adianta eu vender 1 milhão por mês e ter 30 mil de lucro, né? E vice-versa. Não adianta, às vezes, eu lucrar muito num mês e ter pouco faturamento, porque ao longo dos meses isso vai acabar descompensando, né? Então, respondendo um pouco, vamos dizer assim, estendendo um pouco o assunto, completo. eu acho que os parceiros, eles têm que se completar naquilo que cada um executa o seu melhor papel, né? Ela mais na parte pensante de cabeça e eu mais na parte de ação, de fato, né? Acho que seria isso. Casamento é uma sociedade, é uma empresa. É isso aí. Não tem jeito. É isso Resumidamente, casamento tem que ser levado. É isso aí. É justamente isso. Se um tá ruim, o outro tá ruim também. Se um tiver no bem bom, o outro também tem que estar. É automático, exatamente. E quando você olhou, você abriu o seu consultório lá, tem quanto tempo? Lá a gente tá 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses. 1 ano e 10 meses, cara. Você olhou e viu assim, acertei, aqui deu certo. Qual o momento que você viu? Falou, nossa, tudo que eu começou a dar certo, deslanchei. Já no primeiro mês é mais complicado. Cara, é uma loucura, né? É porque quando a gente abre uma clínica odontológica, a gente começa com a folha de 40 mil. Depois do investimento, depois de equipamento, depois de profissional, a gente abre a folha, tá lá, abriu em janeiro, vamos colocar, né? Mês de janeiro você vai pagando do dia, mas a folha de fevereiro já vai estar 40 mil. Aí tem dental. E quanto mais você vende, mais você gasta na dental, mais você gasta no laboratório. Então, assim, na verdade, cara, você tem que ter muita coragem hoje nesse negócio também, né? Não é só capital de giro que às vezes você tem que ter. Kleber, se eu te falar que a gente abriu o Catalão em agosto de 2024 sem nenhum real de capital de giro, e há 1 ano e 10 meses que a gente tá lá, até hoje a gente pôs 10 mil de capital de giro no terceiro mês. Só. A clínica se pagou desde o início. Graças a Deus, eu tive, assim, uma aceitação muito boa ali desde o início. Eu falo que
Deus colocou pessoas na minha vida e pacientes na minha vida ali dentro de Catalão que me ajudou muito no meu negócio, né? Então, quando a gente tinha uma conta para pagar ali no primeiro mês, aparecia um paciente ali abençoado para poder salvar nossas contas, né? Para dar nosso respiro. Então, eu tive essa graça aí desde o primeiro mês lá, mas eu vi que realmente funcionava, que ia dar certo, que eu tinha acertado na cidade em abril de 2025, ou seja, foram 6 meses, né? Não, 8 meses depois que eu abri, que eu tirei o meu primeiro lucro que eu achei que eu ia tirar dentro de 3 anos de empresa, né? Que eu esperava. Então, eu acho que foi aí de fato que eu falei assim, cara, acertamos, vamos trabalhar muito pra gente abrir a próxima. Ó, mandar um recado pro meu sócio aqui, Brian, já conseguiram fazer retirada, a gente não fez ainda, cara? Qual foi? Nós estamos Cara, atrasados, vamos loucura. acelerar esse passo aí. É loucura, cara. Isso é bom É demais, loucura. não, bom demais. É, sua equipe lá é muito forte, né? Quantos funcionários vocês têm hoje? Cara, hoje a gente tem 14 colaboradores e 6 dentistas. Muito colaborador. Muito. E eu tô querendo contratar mais. Se você Deus souber. Hoje o mais difícil é a mão de obra. Não tem Cara, jeito. mas eu vou te falar. Vamos desmistificar isso, cara. Eu acho que isso parte de nós. Por quê? A gente tem que ensinar mais, cara. Paciência. Pessoas boas não tá solta no mercado. A gente tem que pôr isso na cabeça. A gente ou cria pessoas boas do zero, pessoas que a gente quer que trabalhe como a gente, que haja como a gente, né? Ou a gente paga muito bem para tirar essas pessoas prontas da nossa concorrência. Acho que é isso, né? Eu acho que não tem o que falar. Então, assim, a gente não vai achar pessoas boas pagando abaixo da média do mercado. E se a gente não tiver paciência de ensinar pessoas do zero, infelizmente, nosso negócio nunca vai crescer. Porque para a gente crescer, a gente precisa ter outras pessoas para nos substituir. Então, acho que é isso. Você consegue hoje, que é muita gente, focar na delegação, por exemplo, você tá mais como avaliador hoje. Avaliador, diretor Operacional. clínico. Você pega operacional, faz implante, como que você tá hoje trabalhando? Cara, eu falo pra você que eu faço porque eu gosto demais. Gosta do murcho. Mas, cara, eu gosto de cirurgia. Eu sou apaixonado em cirurgia. Mas eu, assim, não quero parar nunca de fazer uma cirurgia de implante, de fazer um siso, né? A gente gosta bastante. A gente faz porque gosta mesmo, né? Mas a gente entende, eu particularmente, né? Eu entendo que hoje a minha hora é mais bem gasta dentro de uma avaliação. Porque às vezes pode ser que eu tire um siso, sei lá, 4 sisos ali, às vezes eu marco 1 hora de procedimento, e às vezes naquela 1 hora de procedimento eu perdi 2 avaliações que eu poderia ter faturado R$40 mil. Então, e o siso, na verdade, eu poderia ter pago um profissional para fazer no meu lugar. E às vezes fazia até melhor do que eu. Entendeu? Por exemplo, hoje se a gente for colocar aqui, às vezes eu faço, sei lá, 20 sisos num dia, enquanto você que está fazendo todo dia, faz 40 muito mais rápido, proporcionando um pós-operatório, um pré e pós-operatório melhor para o paciente do que eu, que não estou no ativa todos os dias. Então a gente tem que entender o que é o papel da gente e o quanto as pessoas que estão ali do seu lado, dentro da empresa, às vezes pode agregar no sentido de tempo, no sentido de produção, né? Beleza, eu sei tirar um dente, mas às vezes, para mim, eu sou melhor na avaliação e tá tudo bem, né? Não tem o que é melhor, se é eu só ficar na avaliação ou se é eu só ficar na cirurgia, por exemplo. Mas para mim, eu acho que o meu tempo hoje ele é mais bem gasto dentro daquilo que eu sou melhor, dentro daquilo que eu fui treinado, dentro daquilo que eu tenho uma desenvoltura melhor para o meu negócio, então acho que é questão de produção mesmo. Hoje lá a gente não é tão grande ainda, mas eu consigo separar dias de cirurgia é um dia de resolver pepino é outro, só que o pepino aparece no dia da cirurgia também. Parece. Então, aquele momento que eu tô preso num 4x ali, poderia estar, igual você falou, poderia estar fechando outra avaliação, resolvendo algum problema, mas eu fico preso naquele cis ali, e isso eu acho que com o passar do tempo eu vou cada vez diminuindo mais
A não ser que eu delegue a parte da gestão, que eu acho que não. Kleber, eu acho que isso aí que a gente está falando, vamos dizer assim, a questão do operacional a gente sempre vai ter, né? Se você é dono do negócio, você tem um sócio, claro que tem o que a gente sempre mais gosta, né? A gente vê igual pelos seus vídeos, você é um profissional apaixonado, né, no que você Nossa, faz. demais. Eu acho isso muito bacana, assim, você vive de fato o que você executa, você defende o que você executa ali, a gente tá sempre trocando ideias aí sobre cirurgias, comentando às vezes um no post do outro, e infelizmente, chega um momento do nosso negócio que a gente tem que saber falar alguns nãos, né? Eu acho que a minha cabeça fica muito mais tranquila quando eu tô operando, né? Mas voltando para aquele assunto de produção, quando a gente entende que a nossa clínica tem uma produção muito maior quando a gente está à frente da venda, à frente da gestão de pessoas, à frente da questão do fluxo de caixa do seu negócio alavanca. Quando você está no operacional, você depende muito das pessoas que estão com você e não de você mesmo. Então é muito difícil a gente conseguir separar. Eu nunca quero parar de operar, nunca quero parar de atender, mas eu espero que o atendimento faça parte apenas de 10% do meu negócio. Sabe quando eu decidi diminuir o operacional? Quando eu vi que eu tava trabalhando de segunda a sábado, de manhã, de tarde, de noite, operando, segunda a sábado. E o meu faturamento tem um teto, que a gente tem um teto. As nossas mãos fabricam dinheiro até certo ponto. Então eu Exatamente. falei, esse é o momento que eu atingi esse teto. Tudo que eu conseguia fazer nesse tempo, nesse período, que era muito, eu estava esgotado. É um momento que eu atingi o teto. Eu preciso de outra coisa, outra maneira de fazer dinheiro e trabalhar menos, que eu estava ficando doente. Então você já via minha rotina antes, você me acompanha há muito tempo, a gente sempre trocou ideia. E eu vi que eu atingi esse teto. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu comecei a estudar a parte de gestão, aí eu comecei a trocar mais ideia relacionada à gestão, sair um pouquinho da bolha da cirurgia ali, que eu amo, que sempre que eu puder, igual você falou, eu quero fazer, mas tem um momento que a gente tem que mudar, não tem jeito, não tem jeito, é Exatamente. exatamente isso. Tudo que você falou assim embaixo. É, muita gente acha que cidade não é tão pequena, né? Eu quero até trazer o João Vitor aqui, porque ele tá lá em Santa Vitória, acho que deve ter uns Uhum. 10 mil habitantes no máximo. Mas acho que o pessoal de cidade menor procura mais preço. No caso, por exemplo, o implante. É, como é que eu falo? Tem isso na cabeça de que o implante na cidade pequena tem que ser mais barato. Você só vai conseguir vender se você abaixar o preço. Eu quero saber como é que é a realidade de quem está numa cidade não tão pequena. Se você consegue preços que a galera consegue aqui em Uberlândia, como que é usando um implante de referência aí. Cara, eu não sei se a gente pode falar de marcas aqui. Pode falar de marcas, né? Pode, vontade. Cara, hoje a gente trabalha, apesar de ser uma cidade média, vamos dizer assim, né, de 100 mil habitantes, cento e poucos mil habitantes, Catalão, hoje a gente trabalha com odontologia de fato da melhor forma possível de ser executada, né? Então hoje a gente trabalha com um dos melhores implantes do mundo, que são os da Neodent, né? Sim. Uma empresa muito respeitada. Hoje a gente tem raio-x panorâmico que muita gente acha que toda clínica tem, mas não é, né? Eu Uhum. acho que menos de 30% das clínicas hoje tem um raio-x panorâmico, querendo ou não é algo diferente, algo que às vezes muitas cidades, muitas clínicas de cidade grande não têm. A gente trabalha com um fluxo digital que a gente consegue devolver sorrisos em 2, 3 dias, dependendo do caso. Hoje a gente tem laboratório próprio dentro da clínica que a gente consegue ter autonomia dos nossos trabalhos, né? E tudo isso, agregando tudo isso, além da tecnologia, velocidade, isso a gente consegue realmente abaixar os custos, né? Essas tecnologias nos permitem isso. Mas aí, quando a gente vai brigar por preço, a gente acaba quebrando as pernas na questão da lucratividade. E hoje,
eu falo para você que assim, hoje a gente tem um ticket médio de R$ 8.000 na nossa clínica. Então a gente não precisa brigar preço com ninguém, né? A gente oferece o melhor para o paciente, dentro das condições que o paciente pode, claro, né? Mas eu não consigo brigar preço se eu saber que eu estou perdendo, né? Então, dentro da nossa precificação, a gente tem várias possibilidades que a gente pode negociar com o cliente, né? Os descontos relativos à forma com que ele vai efetuar o pagamento. Mas eu, dentro da minha cabeça, como avaliador, eu tenho que saber o limite que eu posso chegar, né? E eu não chego naquele limite se eu souber que eu estou perdendo, né? Eu tenho que pensar primeiro no meu negócio e não no meu faturamento. Primeiro na minha lucratividade, né? E não em estar ganhando daquele concorrente. Eu acho que é por aí, Kleber. Tem ali no mínimo 20 pessoas que dependem desse faturamento, né? Os salários que você tem que pagar, dentista você tem que pagar, então você tem que pensar em todos os ângulos, né? Exato. Isso aí é a parte mais importante. Então, nada de competitividade de preço, essas coisas. Hoje você trabalha com boleto bancário. Trabalho com boleto. Todos que vieram aqui eu perguntei sobre o boleto. Trabalho com boleto. Você vai defender o boleto? Viu, pessoal? Ah, trabalhem com boletos. É isso que eu queria ver. Com unhas e dentes. O que você me conta? Qual que é a vantagem? A vantagem é o fechamento, só que o outro convidado, o Tássio, falou que ele teve muita inadimplência e isso fez com que ele não trabalhasse mais. Tomou um tipo de trauma. Mas a doutora Flávia já trabalha. Então eu quero saber a sua opinião sobre boleto bancário hoje no seu consultório. Cara, se você não trabalha com boleto bancário, você está perdendo dinheiro. Dentistas, médicos, trabalhem com boleto bancário. Isso não é uma questão vamos dizer assim, de necessidade. Ou você está no negócio de fato para crescer, para faturar bem e para lucrar também, claro, né? Ou você não entra no negócio, porque se você entrar nesse negócio sem estar com o boleto disponível para seus clientes, provavelmente você vai estar fora do jogo. Tá deixando dinheiro na mesa. Cara, eu vou falar um negócio para você. Hoje eu tenho 3% de inadimplência. Só 3%. 3% de inadimplência. E eu sou precificado em 5%. Ou seja, eu estou lucrando 2% que eu sou precificado ainda nos meus boletos. A grande questão do boleto está no planejamento, né? Se a pessoa faz um tratamento de R$ 10.000 com você, Kleber, te deu R$ 3.000 de entrada. É certo você entregar todo o tratamento da pessoa se ela dividiu em 24 vezes? Então é questão da gente planejar. Tem que saber utilizar. Exatamente. Não é simplesmente, eu vou colocar boleto na minha clínica. Não, se você colocar boleto no seu negócio e não tiver preparado para o boleto, aí a conta vem. Mas o que garante a nossa estabilidade é saber que eu tenho 48 meses aí para frente aí de boleto para receber e que eu tenho um recebíveis que vai dar estabilidade para o meu negócio. Então, hoje na minha clínica, eu sei que se eu quiser tirar férias de 3 meses e a clínica não tiver nenhum real de vendas naquele mês, naqueles meses, os boletos que estão recebendo, eles vão se pagar, vão pagar as contas da clínica e ainda eu vou lucrar, sem ter vendas na clínica. Da mesma forma com os cartões de crédito. Se você faz adiantamento dos cartões, o seu negócio ele tem um prazo de validade, ele vive pelo mês. Agora, se você não faz o adiantamento, você trabalha, você vai trabalhando mês após mês crescendo o seu negócio. Então eu falo que adiantamento de cartão é um tiro no pé e não trabalhar com boleto é você estar fora do negócio. Né? Eu acho que isso é questão primordial. E a parte mais importante é não faça boleto e venda um protocolo imediato. O cara quer fazer um boleto em 12 vezes e colocar os implantes e a prótese pro cara em 10 dias. Isso aí você vai perder dinheiro. Não tem jeito. Dinheiro, cara. Tem que saber trabalhar da maneira mais inteligente possível com o boleto. Exato, cara. E usar a tecnologia a nosso favor. Consulta o nome da pessoa, conversa, entende o paciente, saiba da índole dele. Né? A gente, antes de ser dentista, a gente tem que ser humano. Né? Saiba para quem você está vendendo o seu tratamento e a forma como você está oferecendo para ele. Né? Eu acho que se o paciente quer aquilo rápido demais, te pressiona para entregar rápido demais, você tem que entender que aquela pessoa às vezes não é uma pessoa de boa índole. Né? Então a gente tem que saber dividir isso bem
para a gente poder saber se faz a venda ou não. E tá precificado para isso, né, Kleber? Não Tem que tem se como proteger. você fazer algo sem estar precificado. Tudo antes, se todo mundo me perguntar assim, tá, nesse procedimento você ganha dinheiro, eu falo nós profissionais, né? Cara, tá precificado. Você precificou bem? Você sabe o valor da sua hora clínica hoje? Você sabe o valor que a sua clínica gasta por mês? Você sabe quanto você gasta em média de mês de dental, de energia, a qual tipo de negócio é o seu, se você está dentro do Simples Nacional, do lucro presumido, tudo isso importa, cara. Não é questão só de odontologia, né? É questão da gente entender de fato como é a economia do nosso país, como é os seus impostos, né? Então acho que tá tudo dentro ligado, tá tudo ligado. Muita gente hoje trabalha meio que no improviso, não sabe nem o preço da sua própria clínica, não sabe calcular, e isso aí acaba que no final, muita gente, ainda mais quem trabalha com convênio, acaba pagando para trabalhar. Mas o convênio a gente vai falar agora, que eu quero entrar nesse assunto. Tainá, é o seguinte, hoje em dia o que eu mais vejo com a galera que eu converso, os consultórios que eu visito hoje, que a galera, quem tá deslanchando, quem tá saindo na frente é quem tá se importando com a experiência do cliente. Eu quero saber como que é o seu paciente que chega hoje no seu consultório, o que que ele vê, como vocês abordam, tem alguém que é, focada só nessa área, o que que vocês fazem diferente que prende o cliente chega lá, senta lá e fala, nossa, aqui é diferente. As nossas clínicas hoje todo o negócio, eu acho que tá todo mundo dentro da internet, né, Kleber? Eu acho que hoje é uma questão primordial para todo mundo também, estar dentro do Instagram, tá dentro do tráfego pago. E quando a gente começou nossa clínica, em Catalão, em Tumbiara, em Araguari, todas as Oral Center, todas as clínicas começam com 0 pacientes, né? E essa pessoa vai captar paciente 100% através do tráfego pago inicialmente, ou familiar, né? Ou um paciente que já veio de outra cidade, que já atendia antes. Nós ali em Catalão, a gente começou com o tráfego pago, 100%. A gente continuou aumentando os nossos investimentos mês após mês no tráfego pago. Mas hoje, quase 2 anos depois, isso se inverteu. Eu vou responder sua pergunta. Se isso se inverteu, então quer dizer que algum resultado positivo isso traz para nós. Hoje, 70% da nossa captação de paciente é indicação e 30% é tráfego pago. Só que, se 70% é indicação e 30% é tráfego pago, às vezes você pensa, então você diminuiu a captação de paciente por tráfego pago? Não. Eu mantive e cresci. Só que a minha concentração das indicações, pelo bom atendimento, pelo atendimento humanizado, pela entrega, fez os meus pacientes dos 30% aqui do tráfego pago virarem indicações. Entende? Então, assim, o atendimento humanizado, hoje, ele é uma coisa ainda que não está sendo feito, reproduzido em todas as clínicas, em todos os negócios, mas é o que eu falei aqui para você agora há pouco, a gente hoje tem que escutar mais os nossos pacientes e mimar o paciente, atender bem o paciente, não é dar um cafezinho para ele na recepção, é entender realmente o que esse paciente quer, né? Se esse paciente, qual que é a melhor hora do dia para ele ser atendido, né? Se ele tem medo ou não. Então a gente tem que ter consultas preparativas para esses procedimentos, né? Tratar o ser humano como humano. Acho que é isso. Hoje, sua captação, batendo na tecla aí do tráfego pago, eu quero trazer o Alisson aqui pra gente trocar uma ideia de tráfego pago, Cara tá? bom, viu? Que Menino bom. pra começar um negócio, igual você falou, a gente começa no zero. Se você não tem indicação, não tem nada, de onde que vai surgir esse paciente, não tem um investimento de uma fachada bacana, alguma coisa assim, você começa no zero. O tráfego pago é justamente para trazer isso. Então, hoje você gasta a mesma coisa que você gastava antes, né? Mais ou menos a mesma toada ali. Quanto que é esse investimento seu, uma média? Pra cidade tipo Catalão, porque Cara, aqui é complicado. Aqui é tanta concorrência que os leads nossos aqui são muito caros. quanto Né? você paga no lead hoje em média? R$30. 20, 30 ali. Barato, cara, não é caro não. Não, A gente paga em média 30, 40 lá em Catalão. lá ainda é mais pesado. Eu achei que por ter uma concorrência muito ampla aqui seria muito maior. Não. A gente também não deixa de ofertar os nossos serviços aqui em Uberlândia. Eu tenho paciente em Uberlândia, então também tem que estar no tráfego pago aqui.
Então a gente tá concorrendo no tráfego pago também. Por isso que meu tráfego tá caro, hein? O dele ainda tá mais caro. Cara, hoje assim, eu queria gastar o mínimo possível, mas na verdade, para o nosso negócio, a gente entende que a gente tem que aumentar cada vez o nosso tráfego pago. O mínimo hoje que eu invisto em tráfego pago é 10 mil para estar no mercado, cara. O mínimo. Se eu falasse, esse mês eu vou reduzir, eu vou para 10. Aí o máximo não tem limites, né? Eu acho que é o tanto que a gente quiser captar, quanto mais a gente investir, a gente vai ter retorno. A gente fala que para ser legal, tráfego pago, a gente tem que vender pelo menos 10 vezes o que a gente investiu. Então, você investiu 10 mil, você tem que vender pelo menos 100 mil vindo através do tráfego pago. Pelo menos. Pra conta batendo. Se isso não acontecer, aí você entende que está errado, né? Ou é a agência de marketing, ou os seus vídeos, né? Então alguma coisa está errada. Esse direcionamento pode estar errado também. E a gente tem que ter equipe também para poder acompanhar esses números. E a gente, como dentista, como avaliador, como cirurgião, não vai ter tempo para analisar isso tudo. E eu vou puxar uma sardinha pro Alisson. Eu tive 2 equipes que trabalhou para mim no tráfego pago. Acredito que nenhuma delas era especialista na área da saúde. Então, joguei dinheiro fora, traumatizei, fiquei com aquele trauma. Isso tem um tempo atrás já. Quando eu tinha alugado uma sala, nem tinha comprado um consultório ainda. Falei, vou investir, vou ver como é que é. Que eu tinha começado justamente do zero, não tinha indicação nenhuma. Só que eu quebrei a cara. Então, tem muita gente que passou pela mesma coisa que eu. Quem passou por isso, eu sugiro que procure uma equipe que é especializada na área da saúde. Porque senão você vai queimar dinheiro igual eu queimei dinheiro. Então, o Alisson é uma boa pessoa. Vou trazer ele aqui pra gente conversar sobre, mas já tá dando resultado. A gente tá, o quê? 30 dias com ele? Um mês? Deve ter dado um mês, já deu mais resultado do que os outros que eu gastei em 6 meses. Só pra você ter uma noção. Eu falo pra você, cara, assim, a gente tem que estar cercado de profissionais bons, né? O Alisson, ele é um cara da minha cidade também, de Tumbiara, né? Já conheci ele há muito tempo. A gente já tá trabalhando desde a inauguração de Catalão. E assim, a gente como profissional, né? A gente também como comprador do serviço das pessoas do tráfego pago, não adianta também só querer cobrar cobrar a agência se a gente não entregar, né? É igual eu falo, o Alisson, ele sabe que se o paciente for, a nossa chance de conversão é no mínimo 50%. Então, se o paciente for, se o lead cair, né? Nem se ele for na clínica, se o lead cair para nós, as nossas meninas do marketing lá, do lead, que fazem essa captação e preparam esse lead para virar um lead quente, um lead frio no lead quente, a gente sabe que 50% dessas pessoas, pelo menos a gente vai fechar. Mas aí a gente também tem que ter nossa parcela de contribuição no sentido de entregar um conteúdo bacana para aquela agência trabalhar. De ter uma equipe para receber aquele lead. Não adianta só pagar e esperar cair do céu. Não Não existe isso. Cara, você clica no Justamente. anúncio hoje, se a pessoa demorar 2 dias para responder, Nossa. acabou. Tem que responder na hora, tem que preparar, tem que ser educado, tem que mandar vídeo. O doutor tem que mandar vídeo também, né? Não é só as meninas do lead. Hoje a paciente cai um lead para mim, o que eu faço? Ô, dona Maria, tudo bem? Aqui é o Dr. Tainan do Oral Center Implantes. É um prazer falar com você. Vi que você clicou no anúncio nosso sobre implante dentário. Quero saber se a senhora tem alguma dúvida. Aproveitei para marcar uma consulta especial para você. Vou te dar um presente de um raio-x panorâmico amanhã às 8 horas da manhã. Separei 1 hora do meu dia justamente para poder te receber aqui na clínica. Cara, acabou. A dona Maria chega lá e quer tirar uma foto comigo. Aulas, tá anotando aí, né? Tô anotando aí, anota esse aí que eu vou fazer amanhã. Já vou pra executar. Bacana. Eu quero falar um pouquinho sobre erro. Na sua trajetória, você já teve algum erro que você falou assim? Claro, muitos. Me conta um destacado, o que você faria diferente? Cara, vamos lá. É difícil essa, viu, cara? A gente erra tanto. Eu não consigo precisar agora para você um erro assim que teve maior significância. Mas eu acho que vamos mudar a pergunta. Quais os acertos que eu tive, Kleber? Você sabe por quê? Todo mundo, cara, para aprender tem que errar. Tô mentindo? Não. A época que eu mais aprendi foi quando eu mais errei. No operacional, vamos supor que a sua primeira cirurgia,
Se acertasse a anestesia, se acertasse a incisão, o descolamento, a alavancagem, se não fraturasse nenhuma raiz. Vamos supor que foi tudo perfeito, não teve hemorragia, você conseguiu fechar bem ali a região, o paciente teve um bom pós-operatório. Cara, o que que você ia tirar de aprendizado nisso? Nada. Nada. Eu ia chegar mais confiante na próxima cirurgia e ia quebrar a cara, muito provavelmente. Exatamente, exatamente. Então eu falo assim, eu já errei muito como procedimento, normal, né? A gente que é profissional, a gente erra. Hoje a gente já está com uma carga melhor, com experiência melhor, mas ainda assim, se a gente não tomar nossos cuidados, a gente erra. Mas eu acho que, não sei se foi o maior erro, mas eu acho que eu poderia ter tentado crescer primeiro na minha cidade e não fora. Mas aí eu vejo como outro olhar. Se eu não tivesse ido para fora, nos meus primeiros empregos ali, que eu fui para o Rio de Janeiro, será que eu teria aprendido e desenvolvido tanto como eu desenvolvi? Então é difícil a gente precisar, né? Nunca vai ser perfeito, claro que não, mas a gente tem que pegar a experiência de quem está do nosso lado crescendo para seguir caminho junto com eles, né? Eu falo que a gente cresce muito mais rápido com outras pessoas do bem do que sozinho. Então a gente precisa se ancorar nessas pessoas, a gente precisa aprender com elas para poder crescer mais rápido. E a gente vai errar muito ainda, cara. Com certeza. Com certeza. Errar e melhorar e evoluir é o nosso legado. É isso aí. Bloco da Oral Center. A gente quer entender, principalmente eu quero entender como é que é esse modelo. Como é que funciona. Não é franquia, você já deixou claro no começo. Não é franquia. Não é franquia. É um modelo. Como é que é? Como que é uma sociedade, igual você já citou o Pablo no começo. Sim. O Pablo, eu tive um contato com ele só, mas eu já vi que ele enxerga a capacidade, ele enxerga o brilho da pessoa, ajuda essa pessoa a desenvolver, investe, abre consultórios. E como que funciona? Conta pra gente da maneira mais resumida possível. Vamos lá. A Oral Center, igual você falou, não é uma franquia, mas a gente tem um modelo de negócio muito sólido. Hoje a gente, para ser bem sincero, assim, quando a gente vai comentar sobre negócio, às vezes quando a gente comenta com outro profissional da área, é até difícil de falar, porque às vezes a gente fala, a pessoa não acredita, né? A forma que a gente conduz tudo. A gente é uma empresa muito organizada, né? Antes da gente ser uma clínica odontológica, a gente pensa muito mais como empresa, né? Quando a gente fala de empresa, a gente fala de quê? Uma padaria, por exemplo. Uma padaria tem que fazer o pão bem feito, né? Tem que ter o pão fresquinho na hora certa. Os funcionários têm que estar com um sorriso no rosto para atender aquela clientela que vai comprar o pãozinho, né? Tem que ter paciência de atender todo tipo de público, né? E a Oral Center, basicamente, ela é uma empresa que conseguiu reunir todos esses aspectos, né? De cuidar do negócio de uma forma sólida, né? De uma forma onde os colaboradores nossos, eles chegam felizes para trabalhar e eles querem crescer dentro da empresa, né? Hoje a gente tem uma metodologia de crescimento com os nossos colaboradores, desde faxineira até o nosso dentista principal, né? Que são os PJs também, que crescem no nosso negócio, que a gente faz de uma forma que as pessoas têm um processo de crescimento ali, que elas vão trabalhar como se o negócio fosse deles. Eles participam ativamente de tudo, né? Vocês têm uma cultura muito bem implementada. Temos, cara, temos uma cultura muito bem implementada, a gente investe demais em pessoas, demais mesmo, né? A gente não investe só em nós, a gente, vamos dizer assim, o dinheiro que sobra, parte dele está reservado para essas pessoas, né? Para esse incentivo na cultura das pessoas aí, de negócio. A Oral Center, igual você falou, não é uma franquia, mas eu falo até que poderia ser, se a gente fosse pensar, né? Não é o nosso intuito, a gente não quer espalhar para, vamos dizer assim, para o Brasil, pelo menos por hora não é a nossa ideia, mas eu falo que é um negócio pronto, né? Se a gente falasse que queremos virar uma franquia, é um negócio pronto que a gente poderia sim franquear, mas não é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é realmente crescer dentro daquilo que a gente consegue cuidar. É o quê? Mais uma vez, né? A gente bate muito nessa tecla.
é entregar um serviço bem feito, é as pessoas comentarem bem. Se você olhar hoje as 6 Oral Center que tem, todas elas, se você pesquisar no Google, na cidade, se não tiver em primeiro, vai estar em segundo lugar. Eu acho que todas têm em primeiro, mas se não tiver em primeiro, vai estar em segundo. E a menor nota de algum Oral Center deve ser 4,9, né? Então, pra você ver, eu tô lá na cidade tem 1 ano e 10 meses, e eu tô em primeiro lugar, eu tenho 5 estrelas de todos os pacientes, eu sou o que mais tem comentário, e eu não paguei para essas pessoas fazer comentário, né? Não é um boot. Então, cara, é os pacientes mesmo que falam, não somos nós, né? A gente estava falando antes daquele grupo de networking que eu participo lá em Catalão, do BNI. Cara, lá no BNI, toda semana a gente faz um pitch de apresentação de 30 segundos. E nesse pitch a gente fala os cases de sucesso. Toda semana eu bato na tecla. Meu case de sucesso, essa é a clínica número 1 de Catalão, né? Com mais de 1.500 implantes feitos no ano. A cada ano a gente faz uma média de 1.500 implantes. E tá em top 1 sempre, cara. Eu acho que pra gente falar realmente como é Oral Center, a gente teria que colocar uma tela aqui, ligar um computador e ficar 3, 4 horas falando. Mas é basicamente isso. Eu acho que deu pra você entender Você acha que se fosse tornasse uma franquia, talvez perdesse um pouquinho da qualidade do serviço? Por abrir, expandir pro Brasil todo, já ia sair um pouco dos olhos da galera mais centralizada da Oral Center, não? Eu acho muito difícil hoje uma franquia Conseguir manter aquela qualidade. conseguir manter a qualidade, pelo menos aqui no nosso país, né? Que é um país muito grande, que é um país muito diversificado as Várias culturas. culturas. Eu falo que se você for no McDonald's lá de São Paulo e no McDonald's aqui de Uberlândia, vai ser diferente. Exatamente. E falo mais, às vezes o McDonald's daqui de Uberlândia, aqui do centro, é diferente do da Rondon. Então, cara, se pro McDonald's é difícil, né? Eu falo que franquia é uma coisa complicada da gente lidar, Kleber. Não é algo que a gente pensa por agora. A gente pensa em crescer dentro daquilo que a gente consegue cuidar, dentro de pessoas que a gente confia. Show de bola. E qual que é o futuro da Oral Center Implantes Catalão hoje? Cara, qual Pensando que é o hoje, parando futuro? hoje para olhar. Vamos lá. Catalão, igual eu falei para você mais cedo, onde eu estou hoje é onde eu imaginava estar daqui 2, 3 anos. Quando eu falo isso, eu falo de faturamento, eu falo das pessoas conhecerem nós na cidade. Hoje a nossa meta de crescimento é 20% ao ano. Certo? Todos os anos. Se esse ano eu faturei 100 mil, vamos supor, ano que vem eu quero faturar pelo menos 120, né? Mês de 2025 a gente faturou 4 milhões no ano. Ótimo. Se a gente colocar um crescimento de 20%, a gente gostaria de 2026 faturar 4.800, certo? Só que os primeiros 4 meses de 2026 a gente faturou 1,7 milhões. Ou seja, o nosso crescimento não vai dar só 20%. Ao final de 2026 a gente vai ter ultrapassado 5%. Né? Vai estar em 30% de crescimento no ano. Agora, Kleber, qual empresa que você conhece que cresce 30% ao ano? Nenhum. Com 30, 40% de lucratividade. Vocês estão fazendo uma coisa muito bem feita Exatamente, que a galera pode estar deixando passar. Tem que espelhar nesse tipo de case, tem que espelhar nesse tipo de pessoal pra gente replicar. Exatamente. Que dá certo a gente replica, e é desse jeito. Então, fora o faturamento, tem algum investimento que você está pensando em fazer? Hoje você tem uma panorâmica, sua estrutura da clínica lá como que é? Você tem quantos consultórios? Você tem a panorâmica? Você tem alguma tomografia, algo de aparelho de tomografia? O laboratório seu tem impressora 3D, tudo digital já? Cara, vamos lá. Hoje a gente tem 4 consultórios, né? Um de avaliação, né, full time, e 3 de atendimentos. Às vezes você pensa, cara, mas como assim você fatura $500 000 com 4 consultórios? Tá me dando nó na cabeça É aqui. loucura. Eu vou ter que ir lá. É loucura. Cara, e vou te falar uma coisa, cara. Recepção sempre vazia, viu? Tipo assim, Chegou, entra um, atende. sai outro. Entra um, sai outro. Não tem... Hoje na nossa recepção eu acho que tem 6 cadeiras, né? 6 poltronas e nunca ninguém fica em pé. Então isso é bacana, isso é legal.
É por isso que eu falo, às vezes a gente fala, as pessoas não acreditam, né? E por que só 3 consultórios de atendimento? Como assim, Tainan? Você vende meio milhão, então você entrega 50 mil por mês? Cara, não. Né? Mais uma vez falando do boleto. A gente tem uma programação tão intensificada, relacionada ao pagamento do paciente, que as nossas programações de atendimento, elas conseguem ser muito menores. Hoje, Kleber, só para você ter assim, um entendimento bacana sobre essa questão de entrega, né? Quando a gente fala de faturamento, vamos lá, é muito diferente do que entrou de dinheiro, né? Então eu falo 500 mil de faturamento, mas às vezes entrou de dinheiro na clínica 250 mil. Então a clínica tem que entregar em torno de 90 a 100% do que entrou de dinheiro. Então, se entrou 250 mil, tem que entregar de 230 a 250. Se eu entrego menos de 230, eu estou com lucro superestimado, porque eu entreguei pouco. Eu posso atrasar os tratamentos, eu posso, às vezes, estar prestando um serviço que não condiz com o que eu vendi para o paciente, porque o paciente, às vezes, tem pressa da entrega do tratamento. E se eu entrego a mais de 100% de tratamento naquele mês, eu tô tendo um lucro subestimado, né? Superestimado, desculpa. E se eu entrego a menos, eu tô tendo superestimado. Entendeu? Então a gente tem que ter esse controle de entrega. Não tem necessidade de eu atender todos os meus pacientes que eu vendo no momento certo, entregar tudo na hora. A gente tem que entregar de acordo com o pagamento, com o planejamento, para a coisa funcionar bem. Então, Kleber, assim, você tinha me perguntado da estrutura, a gente tem, né, uma sala de avaliação, 3 consultórios de atendimento. Laboratório eu nunca pensei em ter, te confesso que eu nunca pensei em ter laboratório, mas os nossos gastos com laboratório estavam sendo muito altos, né? Então a gente estava entregando em torno de 20 a 30 protocolos por mês. Então se a gente for colocar isso no papel, é mais de 30, 40 mil de laboratório. Hoje, com 50 mil, você monta um laboratório. Então, a gente teve um payback aí no segundo mês, né? Só suprindo as nossas clínicas, né? Então, não faz sentido não ter quando você tem um fluxo grande, né? Porque, vamos falar a verdade, é mais uma dor de cabeça para você, certo? Com certeza. É um protético dentro da sua clínica, um auxiliar, né? Tem mais pessoas para lidar, pessoas, comprar material, tudo isso. Então, o que a gente tem que pensar? O laboratório ele tem que ser interessante à medida que ele supre você e você tira um lucro a mais com aquele laboratório, porque a gente tem empresas separadas, né? Então, eu falo que quando a gente pensou em abrir foi nesse sentido, né? E em termos de evolução da nossa clínica, de novos investimentos que a gente pensa em fazer, é colocar esse laboratório 100% digital. Porque hoje, por mais que a gente faz o escaneamento, a gente tem o fluxo digital terceirizado. Certo. Não é nosso. O fluxo analógico da parte de resina a gente tem dentro do consultório, mas da parte de porcelana a gente terceiriza, né? Da parte de impressão a gente terceiriza, entendeu? Então é uma coisa que a gente pensa assim, que está crescendo muito, que já é realidade aí em muitas clínicas. Então a gente tem sim que ter esse objetivo de comprar esse tipo de material também, esse tipo de máquina para poder trabalhar com fluxo digital. 100%. Caraca. Que aula, cara. Minha cabeça... É loucura. É loucura, é muita coisa, muita coisa. E... Radiografia panorâmica. Panorâmica, raio-x panorâmico. Cara, tomo... Ainda não vi a necessidade de um investimento numa tomo, sabe? Eu acho que eu devo pedir tomo hoje para 5% dos meus pacientes. Muito raro. E olha lá. Para fazer um zigoma, né? O zigoma tem que ter a tomo. Tem que ter a tomo. Mas não é... É raro um paciente precisar de zigoma hoje da forma como a gente executa os implantes, enfim. Não tem muita necessidade. Eu acho que é um investimento... Pelo menos por hora, tá? Posso estar sendo ignorante, mas eu acho que não faz muito sentido para nós agora, não. Beleza, meu amigo. Vamos entrar aqui no bloco
nosso último bloco antes do encerramento, que é um bloco, que é o bloco sem anestesia, é o que leva o nome do nosso programa. Vou fazer perguntas mais diretas, você vai dar a sua opinião o mais sincera possível, que é a mesma pergunta que eu faço para você, eu vou fazer para outros dentistas e a gente vai Certo. ver o que você pensa aí. Primeiro de tudo, é o convênio. Escravidão ou algum tipo de estratégia? Como você enxerga o convênio hoje? Cara, eu nunca trabalhei com convênio, você acredita nisso? Sério? Nunca trabalhei. Mas, assim, pelas mentorias que a gente tem, né? Pelos amigos que eu tenho também que falam um pouco sobre convênio, eu acho que eu fui abençoado de nunca ter trabalhado com um convênio no sentido de valor de cobrado, né, por aquele procedimento, enfim, de tempo de recebimento. Mas assim, a gente tem que olhar pelo lado positivo que o convênio, às vezes ele pode te trazer uma cartela de pacientes muito grande. Então, se você está começando, né, se você está ali pegando mão, se você quer ter uma clientela em maior número de pessoas, às vezes aqueles clientes podem ser uma oportunidade para você mostrar o seu serviço e ter mais indicações. Estratégia. Vou te dar um exemplo, cara. Hoje eu pago para o meu paciente na clínica, você também, né? O tráfego pago. Não é R$ 40? Sim, O cafezinho não te custa alguma coisa? com certeza. Então hoje você gasta pelo menos R$ 50, fora a energia, para aquele paciente ir até a sua clínica. E por que não receber, às vezes, menos por um procedimento para você divulgar o seu trabalho? Né? Só que eu acho que a gente tem que ter um momento. Saber dosar o momento certo. Exatamente. Eu acho que a gente tem que saber o momento de se desligar 100% do convênio. Porque é mostrado aí para nós dia após dia que realmente o convênio tem procedimentos que te dá prejuízo. Exatamente. Muitas vezes você paga para trabalhar. Lá no meu consultório, por exemplo, o convênio serviu como estratégia. Quando a gente começou, chegava a ser 50% do faturamento. No decorrer do tempo, a gente foi conseguindo converter muitas coisas. A gente usa o convênio como aquele lead gratuito, teoricamente, coloca ele na cadeira, consegue converter para outra coisa. É o jeito certo de utilizar o convênio hoje. Hoje o nosso convênio, do nosso faturamento, ele condiz com 20%. Então, assim, a tendência é, daqui para o final do ano, não precisar mais do convênio, né? Por ter a base de indicação. Queremos, a meta é justamente essa, ter a mesma... conseguir o que vocês conseguiram, né? E ficar com o tráfego pago e talvez, muito provavelmente, a gente ficar fora do convênio. Estratégia. Isso aí, cara. Tá certíssimo. Super apoio isso aí mesmo. Hoje, a grande maioria do meu público, a galera que me acompanha no Instagram, são recém-formados ou a galera que está formando. Para um recém-formado trabalhar na Oral Center hoje, o que ele precisa? Cara, por exemplo, a gente gosta primeiramente de pessoas do bem, né? Eu acho que antes da gente saber as habilidades daquela pessoa, do profissional, a gente precisa entender que essa pessoa tem que tem que ser uma pessoa de caráter, né? E tem vontade de aprender e crescer junto com a gente. A nossa primeira dentista que a gente contratou, né? Começou só eu e a Ana, né? Lá em Catalão. E a nossa primeira dentista foi uma doutora recém-formada, que tinha acabado de sair da faculdade. Ah, Taina, mas você não tem medo? Cara, ela estava ali para aprender a trabalhar da forma que a gente trabalhava, né? Então a gente conversou, a gente acompanhou, ela nos acompanhou, a gente viu como ela trabalhava e hoje ela é uma pessoa para nós assim de suma importância, né, dentro do nosso negócio, porque a gente acredita nela que ela pode crescer junto com a gente. Então acho que a gente tem sim que dar oportunidade, desde que essa pessoa demonstre, né, segurança, demonstre confiança, interesse em aprender principalmente. Mas a gente contrata sim. Muitas vezes eu vejo que eu contratei também recém-formado. Muitas vezes eu vejo que elas é movido muito pela gratidão ali, quando começa também, sempre se dedica mais, né? E muitas vezes sai na frente daquele dentista que já é antigo e muito provavelmente está frustrado em algum aspecto da vida que acaba descontando no seu consultório, no seu paciente. Então, eu também compartilho dessa sua visão. Além de não ter os vícios, né, Kleber? Não vem com vícios. Tem muitos profissionais que adquirem vícios aí ao longo da carreira que... não querem nem consertar também. Exatamente. Então, um ponto positivo é esse. Clínica popular.
Você já trabalhou, você já tem experiência. Você acha que ela é algum tipo de ameaça pelo preço? De forma alguma. Como todo negócio, é, às vezes, sei lá, você sai de casa para comprar um sapato de R$ 1.000. Mas às vezes você sai de casa para comprar um de 100. Então, vai ter pé para todo tipo de calçado, né? Eu falo que, como todo negócio, a clínica popular ou a clínica de alto padrão, né, de tickets médios aí maiores, eu acho que elas se complementam, né? Eu já trabalhei em clínica popular, aprendi a trabalhar em clínica popular e se trabalhar da forma correta também funciona, né? Qual que é o negócio que funciona? O negócio que te dá lucro. Ninguém trabalha para não ganhar dinheiro, Com não é certeza. verdade? É o que Então, move. acho que para mim todas funcionam, né? Só que eu acho que, infelizmente, ainda tem clínicas populares que não se atentaram ao negócio, né? Eu acho que se algumas clínicas populares continuarem a trabalhar de forma a entregar um trabalho de qualidade ruim, infelizmente elas vão acabar se afundando, Vai né? sumindo do Mas a gente mercado. não pode generalizar, Uhum. né? A gente tem grandes clínicas populares aí também que entregam um serviço de primeira, né? E você acha que dá para o dentista fazer carreira na clínica popular? Ou ela serve só para aquele primeiro empurrão, Só pro impulso. só para aquele primeiro impulso, primeira oportunidade, você aprender a realidade, você ver como é que é o mundo, aquele tapa que você toma ali quando você forma e não tem para onde ir? Cara, eu acho que a clínica popular te oferece muito mais oportunidade de crescimento. Eu acho que dá sim para você crescer com clínica popular. Só que os dentistas que vão crescer em clínica popular, eles têm que ser muito diferentes, cara. Tem que ser diferenciado. Tem que trabalhar muito, não pode ter preguiça, assim como qualquer Uhum. outro negócio. Mas eu acho que dentro das clínicas populares, não vou citar nomes, mas tem um grande amigo meu aqui de Uberlândia, né? Da Dentista do Povo, né? Um grande amigo meu, que hoje ele tá, vamos dizer assim, desbravando de Uberlândia a São Paulo, cuidando de vários negócios aí. A gente começou junto lá no Rio de Janeiro. É, Eu voltei para Itumbiara, ele voltou para Uberlândia. E hoje eu acredito que ele deve cuidar aí de 20, 30 clínicas brincando. E começou comigo lá atrás, só que eu cresci de uma forma e ele cresceu de outra, né? Pra você ver. bacana. Te dei o exemplo aqui agora. Eu cresci com odontologia de primeira de alta performance e ele cresceu com odontologia de clínica popular. Então as duas formas dá certo, né? Depende da que você vai querer seguir e empenhar um trabalho bacana. Show de bola. E você tá convidado para vir cá dar o seu lado da história. A gente Paulo abre as Lopes, portas. falei o nome dele. Paulo Lopes. Paulo Lopes, você tá O cara é convidado para vir fera. cá. Vamos trocar uma ideia. Eu quero ver o seu lado. Eu preciso de alguém para trocar ideia comigo referente à clínica popular. Porque tem Então aí, muito né? paradigma, muito dogma que torna a clínica popular como terror. Cara, vou fazer a conexão dele pra você, porque é um cara que eu tenho certeza que vai somar, assim, demais. Pra esse quadro aí, não tem pessoa melhor do que ele pra poder falar aqui na nossa região. Bom demais. E a última pergunta aqui do nosso bate-bola dá para ficar rico com odontologia? Cara, se você trabalhar direitinho, qualquer profissão dá, mas na odontologia é muito mais fácil se trabalhar direito, viu? Vou Bom falar pra você demais. que, assim, cara, odontologia, ela, de verdade, cara, você fazendo um trabalho bem feito, entregando um trabalho de qualidade, tendo foco no que você faz, né? Sempre estar reinvestindo no seu negócio para poder estar agregando para o paciente em termos de tecnologia, precisão, agilidade. Cara, dá para você ficar milionário com odontologia. Fazer bem feito da maneira certa, não tem Não erro. tem erro, cara. Para finalizar, encerramento, eu quero que você dê um conselho de acordo com o que você viveu, tudo que você tem, pra galera que tá, independente de qualquer cidade que ele esteja, quer abrir um negócio, mas na cabeça dele não dá certo porque ele tá nessa cidade. O que que você tem pra falar? Você que tem esse case de sucesso. Vamos lá. Quer abrir um negócio? Primeiramente, você tem que entender de gestão de pessoas, gestão comercial. Você tem que entender de como que funciona de fato um negócio em relação ao que você vende, ao que você recebe e ao que você entrega.
E você tem que saber formar uma equipe que vai trabalhar na sua linha de raciocínio para defender e crescer o seu negócio. Você sozinho, infelizmente, não consegue fazer aquele negócio performar da melhor maneira possível. A gente precisa de pessoas pensantes, a gente precisa de pessoas também com ação. E só você não consegue conduzir o seu negócio a um faturamento ou a uma lucratividade que vai fazer você abrir outros negócios. Mas quando você tem uma equipe de pessoas, você chega lá muito mais rápido. Falei para você que eu tenho 14 colaboradores, mas meu sonho é ter 20, 30. Porque quanto mais colaboradores eu tiver, eu não vou ter mais gastos, eu vou ter mais receita, né? Há uns 4, 5 meses atrás, minha sócia pegou, falou assim, Tainá, a gente precisa contratar 4 pessoas. Falei, como assim? 4 pessoas, 4 carteiras assinadas a mais? Cara, foi incrível. A gente contratou essas 4 pessoas. No mês seguinte, a gente teve, sei lá, um faturamento de 200, 300 mil a mais, né? Por conta de algumas pessoas ali que nem fazem parte da venda, mas fazem indiretamente, né? Por nos auxiliar. Então, a gente não pode ter... Você que é empresário, você que está pensando em abrir uma clínica ou expandir o seu negócio, né? Fazer o seu negócio crescer, lucrar mais, não tenha medo de contratar, não tenha medo de investir. Antes de entrar no negócio, estude de verdade como que faz para aquele negócio alavancar. Não tenha medo de trabalhar com boleto. Eu acho que isso é muito importante. Cara, e é isso, cara. Se doe, se estude, não perca venda. Eu acho que são coisas assim imprescindíveis para o nosso negócio. É isso, cara. Show de bola. Sensacional. Tainão, quero te dar um presente, cadê? Opa! Traz pra gente aí do nosso patrocinador Dextec. Rapaz, Você tem olha 4 só. cadeiras hoje lá no seu consultório. 4 cadeiras. E acredito que você já passou por algumas raivas, tá? Esse aqui é da Dextec. Rapaz. Obrigadão. Você já passou por algumas raivas e eu não sei se eu já te expliquei mais ou menos como que funciona a Dextec. Eu vou te falar aqui enquanto você vai vendo o que tem aí de bom. Ó, seguinte, passei raiva, acredito que você já passou raiva lá no seu consultório. Técnico que não vai, deixa na mão, paciente esperando. E para resolver esse gargalo, para resolver esse problema, eu criei a Dentistec. A Dentistec é o nosso patrocinador, tá? Legal. E que onde você vai poder entrar no aplicativo, vai poder chamar o técnico da maneira mais rápida possível, técnicos certificados, é uma coisa que eu fiz para ajudar, né? Para ajudar o colega empresário, para quem já sofreu. Porque quanto menos problemas a gente tiver para resolver, né? Ainda mais você que faz gestão, de vez em quando tá no operacional, acredito que vai te ajudar bastante. Então o aplicativo tá aí. Obrigado. E primeiras semanas de teste vão ser em Uberlândia. Quem estiver assistindo, já tem um link aí no nosso podcast para vocês cadastrar para participar do teste, pra gente fazer da melhor maneira possível. Tainá, muito obrigado pela sua presença. Bom, obrigado. Você sabe que eu sou um grande fã seu. Eu também sou seu fã. Hoje eu certeza. fiquei deslumbrado, eu parei. Se eu tivesse uma caneta aqui, eu tinha escrevido nisso aqui tudo que você falou, mas eu vou assistir esse episódio de novo umas 3 vezes, que é pra pegar tudo que você passou. Eu espero que a galera de casa também tenha acompanhado e prestado atenção. Assiste 1, 2 vezes esse episódio que vocês vão aprender muita coisa. Tem mais coisas que a gente pode falar, mas quem sabe no próxima temporada eu te chamo de novo, que eu tenho certeza que eu vou te chamar. E eu quero que a Ana venha cá também pra dar o lado dela da história. Eu queria trazer ela, mas hoje não deu. Da próxima ela tá aí. Show de bola. Então, muito obrigado. Mais uma vez, viu? Tamo junto, meu amigo. irmão. Valeu.